Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que está com a gente acompanhando a Central Brasileira de... Por isso que tá caindo o mundo, microfone caindo da mesa, pedestal trombando com pedestal. Tá chovendo aí, aqui mas tá chovendo muito, tia. Terceira sexta-feira seguida que eu estou aqui no Arena CBN. De todas as tardes, a nossa resenha diária. E você, William Cabelo, vilipendiando a minha pessoa. De jeito nenhum. Dizendo aqui que não participa às sextas. Tá vendo aí? Não, eu te defendi. Estou ajudando o agronegócio brasileiro, porque estou fazendo cair uma chuva. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Ansioso para domingo? Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chave, tiver toda a nossa audiência. Ansioso, o convite está de pé e a aposta mais que lavrada. Eu quero ver se o senhor perder, se o senhor vai cumprir aquilo que foi registrado nos microfones da CBN. Eu queria ver contigo um detalhe. Muito bem. Você já não quer pagar hoje, não? Porque tá na véspera do fim de semana, Primavera vai perder mesmo. Quer pagar hoje? Alô, galera. Alô, galera. Presta atenção. Eliel Almeida. Bom, segunda-feira é outro dia. Vamos lá. Não vai perder. O Capivariano, nosso vermelho de Capivari, o Leão da Sorocabana, pena que os vai dois... atropelar o Primavera. Dois times lá embaixo vai causar um longo e tenebroso inverno no Ítalo Mário Limonge. Infelizmente, adoro o Capivariano, curto demais Capivari. Nossa, muito. Mas domingo vai dar Primavera, mas o Capivariano também vai lograr isso na permanência da 2. Ô, Carlão, eu tô contigo, viu? Vamos lá. Acho que a gente precisa gravar nossas reuniões de pauta, viu? Porque mais cedo na reunião de pauta... o Capivariano, podia acabar esse time. Agora adoro o Capivariano, amo o Capivariano, mas enfim, né? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, Cabelinho. Coisa boa nova, tarde, hein? Antônio Lupe. Coisa nova. Fábio Scheibe, já completamente resolvido aí a briga das piscinas nos bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Novidade. Tem novidade nova? Passou já. Tudo bem, Lupeta? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu acho que seria interessante, né, pra gente acabar, porque assim, eu fiquei surpreso quando o Cabelo disse isso sobre o Capivariano, mas eu fiquei mais surpreso ainda quando ele começou a falar do 15 de Piracicaba. Nossa. Aí foi quando a reunião acabou, porque foi pesado. Mas eu acho que hoje cabe um cara a cara do Como Capivariano. que é que ele falou? 15 de Piracicaba, essa cópia barata. Não fala que vai ser Piracicaba. Aliás, o 15 tem jogão, 5 da tarde, com a Portuguesa Santista. Essa cópia barata da ponte. Foi o que disseram, né? Mas enfim. Imagina. Tudo bem, Cabelo. Eu respeito meu carinho ao 15 e a toda Piracicaba. Isso. Mas eu acho que hoje vale um cara a cara do Primavera com o Capivariano, hein? Nossa, eu acho que não. Melhor não. Eu não sei nem quem joga no gol. Nós vamos falar os nomes todos errados. Gledson. Eu posso pegar no gol aqui, ó. A gente vai fazendo uma escalação, ó. Não, pega a última escalação de cada um. Boa. Aí teve 7 expulsos do Capivariano. Então vamos fazer um cara a cara ou não? Você topa? Você topa ou não topa? Topa. Ixi, parece que a casa caiu. Quando ele fica sem responder no celular, deu ou ruim. que alguém foi demitido, ou alguém vai ser demitido. Eu tô respondendo área de pessoas aqui, peraí. Mas vamos lá. Boa tarde, Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? O Scheibe não veio hoje, né? Pra variar, né? Poderia ter avisado, né? Sexta-feira ele não vem, não a tá gente fácil paga pra o preço. ninguém. Tá, o problema é que a gente complica demais, né? Obrigado, hein, Scheibe? Eu acho que a empresa é uma mãe, tem hora. Tá legal, hein? Tudo bem. Bom, 4h11. Vamos seguindo com o nosso Arena. Hoje é dia do repórter. Dia do então, repórter. Aqui a minha saudação, meu abraço a todos os repórteres deste Brasil Baronil, que são os verdadeiros contadores do cotidiano dos povos. Os repórteres. Com certeza. Cotidiano e, claro, tudo mais que acontece. Eu quero Pix. Nos nossos dias, né? Sim. Muito legal. Dia do repórter. Manda Lembra? Pra mim.
Tem grandes repórteres, né, cara? Ótimos, Muitos. maravilhosos. Olha, eu gosto muito, por exemplo, do Pedro Bassan. Nossa. Um dos melhores textos. Excelente Pedro Bassan. Aqui na casa mesmo, o próprio Marcelo Ferri, baita repórter. O Paulo também. Paulo Gonçalves. Excelente repórter. Antônio Lupe, na área de esportes. Antônio Lupe. Mais ou menos. Gustavo Biano. Que tá na casa já há um tempão. Nosso Rafael Pio foi um grande repórter. Foi. Rafael Pio. A gente tem muitos repórteres aqui. Ellen Sacconi. Meu Deus do céu. Excelente profissional. Grande repórter também. Então, assim, o próprio Disseu Martins de Ribeirão, que faz muito Terra da Gente, né? O Marcos Felipe também, lá de Ribeirão. Paulo Augusto. Verdade, bem lembrado. Nós temos grandes repórteres no Grupo EP, e se a gente for ampliar para o Brasil, aí que, pelo amor de Deus, né? Marcelo Cabrini, nas épocas, né? Porque hoje o Cabrini tá meio... Enfim, o Marcelo Canelas. Cara, ele é porque ele também é maluco, mas eu gosto muito da forma com que ele fala, porque agora ele tá meio estranho. O Canuto. O Márcio Canuto. Foi o primeiro repórter da galera, né? Eu lembro dele da década de 80, Lu. Sim. Na Globo já, e ele era um cara já com umas tiradas, umas sacadas, um humor sempre alto astral, muito legal. Muitos repórteres de texto, né? O Pedro Bassan é um dos melhores que eu falei. Meu Deus do céu. Repórter que manda bala em tudo, Marcelo Correge. Muito bom repórter. Muito bom repórter também. Tem um monte, né? Se a gente for ficar aqui, vai... A eterna repórter Glória Maria, saudosa agora, mas que dava aula de como se colocar no papel do entrevistado ali, né? Enfim, nós temos... Fala um repórter aí, o Cabelo, quero te ouvir. Da área esportiva? Qualquer um. Aqui na casa teve um monte, né? Mas eu... Tem um, eu posso falar de outra casa? Não, né? Melhor não, vamos prestigiar a casa. Teve bastante, né? Aqui na IPTV, por exemplo, não sabe falar um, velho. Fala um. Um só? Eu falo um. Caio Maciel, que hoje, até há pouco tempo, brilhava na Globo. Boa. Exatamente. Mas é bom mesmo. O Caio, inclusive, ele conseguiu trazer pra eu vou perto falar a aqui verdade da região. Esse programa devia ser político, velho. Porque o que tem diplomata participando desse programa aqui... Aliás, um abraço a Caio Maciel, se não estiver ouvindo. Hein? Aliás, ele conseguiu implementar a questão do esportes, né? Que é o esporte digital, esse negócio de LOL. Eu não entendo muito. Minecraft, eu confesso que eu tento me aprofundar, mas eu não consigo. Meu filho é fã disso aí, Minecraft. E ele conseguiu, ele trouxe isso pro cenário nacional com o esporte espetacular. Então, assim, Caio... E, aliás, a família Maciel é uma família sensacional. Será que tem alguém? Lucas Maciel. Peraí, Lupe, Pedro Maciel. Será que tem alguém da família Maciel ouvindo a Arena? O Pedro deve estar ouvindo. O Pedro, abraço aí, Pedro. Tem 5 minutos pra mandar mensagem. Tem alguém da família Maciel ouvindo a Arena, hein? Vamos ver. Ô, Chaibe, boa tarde, Chaibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Eu tava aqui, escutando vocês, mas não conseguia falar, viu, cara? Mas eu tava emocionado. já. Faz tempo, né? Desde que quebrou aquele computador bom, você não tá falando mais ou menos, né? Fala um repórter bom aí, Chaibe. Dia do repórter. Eu gosto de 2 repórteres que são da Rede Globo até hoje. Um é da parte policial, né? Parte investigativa, o Valmir Salaro, da Rede Globo. Boa. E na parte internacional eu gosto muito dela também, principalmente pela voz, da Ilse Scamparini. Da casa. Que é revelação da TV Campinas. Atual Alessandro Torres era da casa. Alessandro Torres. Aqui, Oliveira Andrade. Heraldo Pereira. Fausto Cláudia Silva. Miani. Campos Filho, antes de apresentar também reportagem. Antônio Carlos de Júlio. Burnier. Luiz Ceará. Tem um monte, né? Monstro sagrado. Cara, teve o pai do Marquinhos Luiz, que é companheiro nosso aqui, o Ligeirinho. Ligeirinho foi repórter de rádio espetacular. Já que você é fã de algum repórter, hoje é o dia do repórter, manda aí. E pode mandar parabéns pra mim também, viu? Pode mandar parabéns. Nós estamos esquecendo da melhor repórter esportiva de Campinas. Quem? Adriana Almeida. Almeida. Concurso. Pode falar, Chay. Gente boníssima e ótima. Eu ia falar na parte esportiva também, eu gosto muito do Leandro Quesada, né? Que saiu já da mas aí nós tínhamos os tradicionais, né? Luiz Carlos Quartarolo, Vanderlei Nogueira. Aí nós tínhamos os Flávio tradicionais. Prado, época de... Opa, pintou. Flávio Prado. Pintou notificação.
Tinha um na Rede Bandeirantes, nos tempos de Luciano do Vale, Gilson Ribeiro, lembra? Tata Muniz. Cara, ele tinha um texto sensacional, o Gilson Ribeiro. Pintou notificação da família Maciel. Olha. Ah, tem gente ouvindo então, Tem hein? gente ouvindo. Grande Lucas Maciel. Ele não perde uma arena, né? Ele não perde. Ele tá sempre ligado na CBN. Será que tava Ele lá tem no a cantinho paciência aí? de ser amigo de Marco Guarizo. Será que em Bragança É, Paulista aí eu ele acho tava que ali ele- no cantinho ali? Não, Sabe eu acho que aquele ele não cantinho? foi. Eu acho que ele não foi. Ele é amigo do Sabe Guarizo, aquele né? cantinho lá que Ali- não parava de é, cantar lá em é. Bragança? Então. Sim. Ele é amigo do Guarizo, né? O Lucas é. Então ele vai pro céu direto. Aí. Ele vai pro céu. Vai. É o papai do ano, hein? O Guarizo? Por onde Não, vai? Por onde o Caio vai? Maciel. Caio Maciel, pelo amor de Deus. O Guarizo... Você sabe qual é o apelido do É, Guarizo, mas né? vai voltar do carnaval o Guarizão, hein? É. É. Sabe qual é o apelido do Guarizo? Não, melhor não, né? Então tá bom. 4 horas e 17 minutos. Claro que a gente vai falar do jogo do Bugre ontem. Venceu, Ai, meu Deus do céu. mas o jogo devia ter 45 minutos. Pra que esse negócio de ter 90 minutos aí? Tá vendo? Se tem 45 minutos, o Bugre já tinha E vencido, o Palmeiras acabou, já tinha era. empatado com o São Bernardo. E o Guarani não tinha perdido do Corinthians. E a Ponte não tinha não, perdido o do gol do, Bragantino. do É, do Corinthians Corinthians, foi no né? primeiro tempo. E a Ponte não tinha perdido do Bragantino. Verdade. Tem que ter 45 minutos, tá vendo aí? É, porque é bola pra lá, bola pra cá. Exato. O jogo não para nunca. E no dia 16 de fevereiro de algum tempo, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte Preta esteve em campo. Contra de novo quem? a ponte, ou Contra a Portuguesa de Oxe, Leston. Não, essa ontem foi o Guarani, cara. Semana Ó. de 5 dias, 4 foram da Ponte, mas tudo bem. É o Não, cabelo editor do Ponte do e sarcófago? Portuguesa. Portuguesa. No mesmo ano em que eles estiveram em campo, Ah, essa música aqui estava sendo lançada mundialmente, ó. Esse Grande Latinão. tem como errar, né? Ah, quero só ver. Vai, Vai. a criatividade reina. Não, Vai. não. Você já, pelo amor de Deus. Mas eu gosto da outra eu música achei que você dele. ia falar Silvinho Blau Não, Blau. essa música revelou ele. Sim. Mas eu prefiro a outra música dele. Ah, Porque o Netinho surgiu meio com Eva. Essa daqui não foi ao concurso. sexta-feira, meu. Meu Deus do céu. Sexta-feira. Eu prefiro o Netinho cantando Eva, não Isso, essa. E nem Mila, né? Não, mas tá bom. 4h19, o Arena CBN com Marcelo Abreu, com Daniel França. Chegou, vamos até às 5 da tarde. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento Cartão de Todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Arena CBN. Às 16h22, mais conhecido também como 4h22. E aí, meu caro cabelo Bugrão, pelo amor de Deus, hein, Bugrão? Pô, 2-0 diante do último adversário, último colocado no caso, é pra deixar o Santo André lá embaixo, pra começar a reação no campeonato. Aí você me toma um 2-0. E detalhe, quase toma virada no último lance, então, hein, velho? Não, e assim, começou bem, o Regis fez o segundo gol, um golaço, a torcida ovacionando, Regis. O Guarani preparando um cenário de vitória de 3 pontos, que confirmaria, que iniciaria a reação do Bugre, mas veio o segundo tempo. Não pode ter segundo tempo. E aí tempo, o segundo tempo até começou... Aliás, foi, desculpa até cortar a sua linha de raciocínio, mas foi o segundo tempo que ferrou, inclusive, o Guarani na Série B. Então, nesse diapasão, o jogo de ontem... Partindo desse prisma? Desse prisma, vem a confirmar essa regularidade trevosa do Guarani, que é não segurar o segundo tempo e garantir os 3 pontos. Tem razão. Agora tem o jogo da Portuguesa, que pra mim é crucial. Esse jogão de 6 pontos. Domingão. E a Portuguesa não ganhou ontem. Então. Que assim, o jogo em São Paulo, tem 4 times que estão brigando demais pelo Z2. Querendo cair, né? É o Ituano, é o Santo André, é o Guarani e a Portuguesa. Não, e a Ponte ainda vai ajudar o Guarani no fim de semana. Porque a Ponte Preta vai ganhar do Ituano. Tem que ganhar também, né? Se ela quer agora a classificação, ela tem que ganhar. E aí o Guarani fica na situação difícil, mas lamentável o Guarani de novo entregando a rapadura no final do jogo. Agora, olha só, grandes nomes aqui estão lembrando já, ó. José Hamilton Ribeiro, grande Zé Hamilton Ribeiro e Caco Barcelos. Glória Maria, o Emerson falou. Eli Coimbra, Francisco José. Francisco José também. Lá do Nordeste. Roberto Cabrini mandou aqui outro também, verdade? Eu tinha falado Marcelo Cabrini, né? Marcelo Cabrini. Errei. É Roberto Cabrini. Mas errou por pouco. Tá desligado, agora ligou o seu microfone. Você errou por pouco. Errei. Quem nunca errou o nome, né? Não, quem nunca errou. Eu errei outro dia a secretária da chefona aí, como é que ela... Cuidado. Não, eu chamei ela de... é Tainá, né? Eu chamei ela de Yasmin. Errou, mas... Mas eu errei também por pouco, se você for parar pra Eu já dormi no sofá por errar nome, mas eu quem entendi. nunca, né? Não, 4h24, vamos pro Carlão, opinião dele do Bugre, Carlão. Olha, Leal, realmente um jogo complicado pro Guarani, mesmo quando esteve em vantagem por 2 gols, não estava jogando bem, mas o lado positivo de toda essa noite ruim do Bugre foi o Regis ter marcado gol, ter se apresentado, está assumindo a responsabilidade de ser o condutor do Guarani nesta recuperação, fez um golaço realmente. Agora, o Guarani também mentalmente tá abalado, né? Qualquer adversidade no jogo despenca o caminhão de melancia, foi o que aconteceu ontem. No primeiro gol do Santo André, o time se abateu, tomou o segundo, aliás, um golaço também do jogador do Santo André. E o final do jogo mostra, né, o momento, não só o momento técnico, que é ruim do Guarani, mas o momento mental, né? Porque o Regis, ele coloca o colete na cabeça e fala: eu não acredito, meu Deus do céu. Mesmo tendo conquistado o prêmio de melhor jogador na partida, ele estava bem para baixo, mas deu sinais positivos. Agora, o time tem que ajudar, né? Agora, contra a Portuguesa, tem que ir lá para São Paulo para guerrear, para jogar. A Portuguesa não tem um time tão qualificado como o do Guarani. Acho o Guarani melhor, tá num patamar acima. Mas a Portuguesa tá com espírito. O jogo de ontem a Lusa não venceu, mas foi uma pancadaria, um jogo forte, um jogo de entrega, né? É que ela esbarra realmente na parte técnica, mas o Guarani vai ter que jogar muita bola para trazer ponto de São Paulo. Mas também chegou a hora, né? Chegou Pelo a hora. amor de Deus, estamos faltando aí 4 rodadas. E é o que eu senti na Sapucaí. Chegou a hora, Brasil. E é o que eu falo. Chegou a hora, não é total desespero ainda. E enquanto houver matemática, a esperança. Vamos lá, Guarani. É que o nível de desempenho está preocupando, né? Pra mim tem desespero sim, porque nas próximas rodadas é só pedreira depois. Pega o São Paulo em casa, o Botafogo fora.
E o Bragantino também em casa. O Bragantino é líder do grupo, né? Do grupo C. E eu queria falar um negócio do jogo. Eu tô procurando impedimento do Santo André no gol anulado até agora. Não consegui. Ô, louco, Chay. Olha aí. Nem na primeira jogada, nem na segunda jogada. Tava muito impedido, Chay. Desculpa. Tava muito impedido. Eu tava na transmissão aqui. O primeiro gol que o. Na hora que ele cabeceia. Não. O impedimento é do Richard na hora que ele recebe a bola pra cruzar. Não é do jogador do que cabeceia. Não é do Bruno Michel. O impedimento é do Richard. E tava muito impedido. Não, calma. Vocês nunca se deram, agora vocês não vão brigar no ar também. Calma. Peraí. Não, mas é porque eu tava no jogo aqui. E na hora que o. Tava com ânimo, aliás, hein? Eu tava bem. Na hora que o Cabela me chama, a gente tem um delay gigantesco com essa transmissão da internet. E aí eles mostraram só uma câmera que aí eu falei. Menos a CBN. A CBN tá no estádio. Tá no estádio. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que tá legal. Mas aí eles mudaram a câmera, traçaram as linhas e o Richard, que fez o cruzamento pro cabeceio o Bruno Michel tava em posição legal. Mas o Richard, quando recebe a bola, tava impedido. Ó, mais gente mandando aqui isso. Que bom, não vi essa câmera. Obrigado, Chay, pela opinião. É lógico que você tava no jogo do Palmeiras em São Bernardo. Não tava, cara, não tava. O Chay tava em compromissos sociais na sede social do Esporte Clube Palmeiras. Não. Ele resolveu o problema da piscina. E o que ficou resolvido? Vai fazer a piscina em forma de porco, mesmo com a maioria sendo contra, e depois ele foi pro 1º de maio. A convite da Leila Pereira. Foi. Ele postou foto ontem. E aliás, depois dessa opinião, impopular, Fábio Chaib, o senhor vai fazer a caravana da torcida do Guarani rumo ao Canindé no domingo, viu? Tá saindo a escala aqui, fresquinha. Você vai no ônibus da Fúria Independente. Depois de resolver o problema na piscina do Palmeiras, eu passei no Clube Atlético Nacional, que hoje celebra 105 anos. Pra dar um abraço Nacional. Fundador da federação, né? Nem tem piscina mais lá também, né? O Nacional é fundador junto com o Juventus. Portuguesa Santista, Ipiranga, Jabaquara. Caíam, né? Tinha um time também tradicionalista. Ipiranga. Paulistano. Comercial de São Paulo. Paulistano. O Paulistano. Tradicional, né? Quem que foi que passou um perrengue lá com a chuva, que contaram essa história? Eu, quando trabalhava com o Wilson Rocha, lembra? Ah, lembro. O Pururuca, que era o cinegrafista. Lembro. Lá, quando chovia, enchia tudo o canto de cá, é verdade. Olha o baralho de 30 centímetros ali. Boa tarde, Heraldo Pereira, repórter do incêndio do supermercado Eldorado. 86. Mandou aqui, Geraldo de Hortolândia. Obrigado, Geraldo. Grande repórter especial do Fantástico na década de 70, Hélio Costa. Renato Otranto, Vera Longini, Tereza Costa, Roberta Campos. Grande repórteres. Mandou aqui. Parabéns, Antônio Lupe, a todos os repórteres. Lembro do Hélio Costa na minha infância fazendo reportagens para o Fantástico. Valeu. Guarani horrível. Perderam o Mike ontem, Diogo Matheus no banco. Mandou aqui o ouvinte opinião em relação ao Bugre. Tem áudio também, né, Marcelo Abreu? Vamos ver o que a galera tá dizendo pra gente em áudio também, hein? Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Recado pros bugrinos. A reação do Bugrão começa domingo contra a Portuguesa. Vamos ganhar, sabe-se lá como. Tá bom. E vai terminar contra o São Paulo, né? Valeu. Boa, JP. Valeu, JP. Pro próximo. Boa tarde, CBN. E aí? É o Batata de Vinhedo. Fala, Batata. Batata de Rio Preto, né? O Rabicó Barriga Mole. Que isso? A galera aí. Toda a galera aqui de Vinhedo que tá nos acompanhando aí, ó. Bora. Esporte da hora, hein? Galera top, 10. Barriga Mole? Nossa. É a turma deles lá. Beleza, né? Bom, né? Dá tempo de ir mais um? Então vamos mais um. Boa tarde, amigos da Arena. Ih, picou, hein? Eu sei que é por causa de dinheiro, tudo, mas eu acho que é uma falta de respeito, de consideração com a cidade. Fica esperando o ano inteiro para ter um jogo de um time grande na cidade. A Inter de Limeira levar o jogo lá para Brasília. Mas vendeu, jogo né, de time grande. Muita criançada querendo ver seu ídolo na cidade. Leva para bem longe. A opinião do ouvinte. A Inter de Limeira pegaria o São Paulo em Limeira, mas vendeu esse jogo por mais de R$1 milhão e o jogo foi para Brasília, né? E que esse dinheiro seja investido na Inter de Limeira, viu, gente? Porque realmente eu concordo com o ouvinte. É claro, hoje o futebol é business. É o quê? Bem. Business, negócios, né? Agora, é a chance, né, de premiar a população, porque o São Paulo é sempre uma atração, seja o cara São Paulino, palmeirense, mas é sempre uma atração.
E, infelizmente... Né, seria a casa cheia, Limeirão, o Major José Levi Sobrinho. Respeito, eu tô com o torcedor. Também. Aliás, a Inter de Limeira que estará em Campinas no domingo, mas não para enfrentar a Ponte nem o Guarani. Vai pegar o Água Santa no Brinco de Ouro da Princesa, 8 da noite. Mando do Água Santa, mas o Distrital de Inamar lá tá com gramado ruim. A Federação Paulista mandou esse jogo para Campinas, Água Santa e Inter de Limeira, 8 horas da noite. Portanto, para quem não conseguiu ver o São Paulo contra a Inter de Limeira, dá para ver contra o Água Santa em Campinas. Do lado. Mais um ouvinte mandando áudio pra gente, ó. Para mim, o melhor repórter, jornalista, apresentador que nós tivemos nas últimas 2 décadas e que nos deixou tragicamente foi o Ricardo Boechat. Grande Ricardo Boechat. Verdade. E depois de uma palestra em Campinas, né? Foi. Veio para uma palestra em Campinas de helicóptero e voltando para São Paulo, o helicóptero caiu no meio da avenida, né? Lamentável. Foi uma tragédia mesmo, tragédia aérea. Vamos pro Repórter CBN, pessoal. A gente volta já, lembrando que hoje é dia do repórter. Parabéns pra mim. Manda parabéns pra mim, um pix. Eu não, vou passar não manda parabéns pra pra mim, Manda qual repórter que você acha que merece parabéns no dia de hoje, tá bom? Repórter CBN. Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Moradores de Mossoró afirmaram ter visto hoje os 2 presos que fugiram da cadeia de segurança máxima na cidade do Rio Grande do Norte, na quarta-feira. Investigadores confirmaram a informação. De madrugada, a força-tarefa encontrou roupas e toalhas que teriam sido usadas pelos homens. Os objetos estavam numa área de mata a 7 quilômetros do presídio. Os itens foram furtados de uma casa da localidade. A equipe que trabalha nas buscas informou que tem recebido trotes sobre o paradeiro da dupla, o que está causando perda de tempo, esforços e recursos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinou um memorando de apoio à insegurança alimentar e contra a desertificação na África. O acordo foi feito com a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento. A organização compreende 8 países do continente africano e tem na agricultura o setor econômico mais importante. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está chocado com a morte de Alexei Navalny, principal opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Guterres pediu uma investigação completa, crível e transparente sobre o caso. A informação foi dada pelo porta-voz do secretário. A declaração acompanha outras manifestações de líderes e autoridades internacionais. Alguns culparam diretamente o governo russo pela morte do ativista. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, Mário Quintino, boa tarde para você. Estradas neste momento, conta pra gente. Vamos lá então, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro eu trago uma atualização da rodovia Dom Pedro. A gente comentou mais cedo que houve um tombamento de um caminhão no quilômetro 106 em Itatiba, na pista sentido Jacareí. Tinha uma interdição parcial, agora a pista foi liberada. A interdição acontece apenas na alça de acesso do quilômetro 106 para quem vai acessar Dom Pedro no sentido Jacareí. Esse tombamento, o tombamento de um caminhão que estava carregado com materiais recicláveis, não teve nenhum ferido, porém ainda essa interdição na alça de acesso, então atenção à altura do quilômetro 106. Já aqui em Campinas, o nosso ouvinte perde tempo na chegada para a rodovia Anhanguera e tem pista molhada, então atenção pela Dom Pedro, já aqui em Campinas. Falando também da Zeferino Vaz, a movimentação é um pouco maior na chegada a Campinas, acesso para o trevo de Barão Geraldo, inclusive tem lentidão, então atenção à altura do quilômetro 114. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações, Mário. Você volta já já no nosso ponto final.
Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti, filé mignon bovino, peça a vácuo, R$ 79,99 por apenas R$ 59,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem a grande decisão do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. O Cruzeiro enfrenta o Ciudad Vôlei da Argentina. A partida acontece nesta sexta-feira, às 6:30 da noite, em Blumenau. O Cruzeiro eliminou o Blumenau. E o time argentino tirou o São José da competição. Venha aproveitar o festival. É com a Munk Mac, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac, atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005, munkmac.com.br. Arena CBN. 4h39 de volta com a Arena CBN para os melhores repórteres Carlos Nascimento e Rodrigo Bocatti. Rodrigo Delboni de Valinhos mandou aqui, ó. Boa tarde. O ouvinte tá nervoso com essa história do Limeirão também, hein? Pessoal, tô na estrada ouvindo a CBN. Parabéns a todos os repórteres da Central Brasileira de Notícias. Acho que somos nós, né? Eu acho que são outras pessoas. A Mauri da Rocha, de Jaguariúna, que mandou pra gente 4 nomes que eu tenho certeza que o Cabelo vai lembrar. Cabelo? O que é uma mistura de cabelo com cal? Não, é cabelo. Leda Nagli, apresentador do Jornal Hoje. Nelson Rodrigues. Sim, do Globo Rural. Ednei Silvestre. Ciro Bocanegra. Pô, esse daí foi correspondente na década de 80, Jornal Nacional. Tudo da Globo, né? Sim, da Globo. Boa tarde, galera do Arena. O ouvinte mandando aqui, analisa os jogos que faltam da Ponte do Guarani e faz o prognóstico de pontuação de cada equipe. Amigão, nós não somos... O Tandy Negrão mandou pra o Tandy, nós não somos da turma das contas aqui não, cara. Aliás, aqui conta... É o nosso Quem menor... faz conta é o pessoal que a gente do CBN Economia. Foi pro lado jornalístico. Exato. Esportivo, Apesar né? que a economia é de humanas também, né? Não é de exatas. Não, tá certo. Por isso que a nossa economia tá beleza. 4h40. Vamos para mais um ouvinte aí, Marcelo Abreu. Eu prefiro não. Amigos da CBN, Nathalie Gedra, né? Grande repórter, que hoje está lá fazendo carreira no exterior. Ela surgiu Valeu, na pessoal, época... que é a Mauri de Jaguariúna. Obrigado, Zé Mauri. Ela surgiu na época de Ana Thaís Matos. Sim. Ana Thaís veio depois. Era a Nathalie Gedra, Maíra Siqueira e Ana Thaís Matos, as 3 repórteres da Rádio Globo. Lembra? Falando em mulher, tem uma que merece menção também, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, Lívia Laranjeira. Também. A Lívia, tá no Rio, né? É isso que eu ia falar. Eu encontrei ela um ano depois da tragédia da Chapecoense e ela me contando como foram aqueles dias, né? Porque ela estava como ali representando a emissora de Santa Catarina, né, de Florianópolis, cobrindo a Chapecoense. E se tornou a principal repórter da TV Globo naquele momento, até que os outros pudessem chegar. Né? TV, eu acho que ela tá no Sport TV. Ela já tinha chegado no local, ela tava aguardando o ela tinha ido um dia antes para poder pegar a chegada, o clima.
E aí foi onde ela conta toda a história, né? Que eles tinham saído para comer, porque falaram que o voo ia atrasar, e de repente ela começou a ver muitas ambulâncias, alguma coisa assim, e aí foi onde que caiu a ficha de que o avião não ia chegar, e foi chegando as informações, ela entrando ao vivo, né? Desde o hora 1, às 4 e tanto da manhã, na época ainda Poliana Brita, né? Sim. E depois, perdão, era Mona Lisa, né? A Mona Lisa que estava junto, e aí veio todos os jornais, até o Jornal Nacional. Ela foi entrando o dia inteiro até o Jornal Nacional, foi uma cobertura extensa mesmo. Bela lembrança. Outro ouvinte mandando aqui, ó. Gil Gomes. Olha! Teve o homem do sapato branco, Jacinto Figueira Jacinto Goulart, né? Jacinto Figueira Júnior. Sandra Passarinho. Sandra Passarinho tá nativa. Sandra Passarinho. Hora ou outra ela aparece no Jornal Nacional. Opa. Márcio, bela lembrança. Márcio de Americana. Heródoto Barbeiro. Boa! Grande lembrança, hein? Tem um Caco monte Barcelos. de nome. Já falaram aqui. Então tá bom, não vou falar. Cartoloco, verdade, Cartoloco. Lá maluco, né? Repórter Vesgo também disseram aqui. Acho que dentro dos malucos, entretenimento, né? Dentro do entretenimento são pessoas que deram destaque. Cartoloco tem um canal Rodolfo, que é super Rodolfo. ET Rodolfo. Quem que faleceu? Foi o ET ou foi o Rodolfo? Foi o ET. Lá em Varginha, inclusive. 4h42, Marcelo. Boa tarde, amigos do Arena CBN. É o Mauro de Hortolândia. Ô, Maurão. Eu acho que uma grande repórter que representa bem o excelente jornalismo de Campinas, Ellen Sacconi. Além da beleza da mulher brasileira. Aí, de Piracicaba pro mundo. Simpática demais, né? Nossa, uma excelente pessoa, né? Excelente pessoa. A Bianca também, grande repórter. Bianca Rosa também, grande repórter, verdade. Vamos pra mais um aí. Fala, galera da Arena. E aí? 3 coisas rapidinho. Mano. O Chaib é o único cara que consegue chegar atrasado no home office. Verdade. Quero saber o apelido do Guarizo. E repórter bom é o Gil Gomes. Boa. Ele quer saber o apelido do Guarizão. Mas o seu Chaib é o único cara que chega atrasado no home office. Melhor. Ô, Fabião, e aí? Essa foi a melhor. Eu tava aqui, pô. A tua imagem, Fábio Chaib, tá arranhada. A sua imagem ela está um pouco nebulosa. Trevosa. Então taciturna. Você precisa mudar isso. E o pessoal do Bugre quer ter o contato, mas não passei ainda não. Viu? Já perdeu o lugar fixo na bancada pro digníssimo Cabelo. Enfim. Tá brigando lá no Palmeiras por causa da piscina. Ô, Chaib, fala do Palmeiras, já que você tava lá no São Bernardo vendo o jogo, vai. O Abel Ferreira optou por escalar um time misto, né? Um time de reservas, poupou muitos titulares, como Gomes, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Zé Rafael, entre outros, até o Everton também, goleiro, pensando no derby de domingo, e colocou um time misto com a volta do Endrick, né? O Endrick estava na seleção brasileira. O Palmeiras teve domínio no primeiro tempo, mas não concluía de forma certa para o gol. São Bernardo atacou poucas vezes também, foi prejudicado também com a saída do Silvinho, né, um grande jogador do São Bernardo, que é destaque no time, por contusão. São Bernardo acabou segurando o Palmeiras no primeiro tempo, no segundo tempo o Palmeiras voltou ainda melhor, colocou até o Lázaro, fez a estreia, né, o Lázaro que veio lá do futebol espanhol, e o Flaco Lopes está com muita sorte ultimamente, né, um bom jogador, mas tem marcado muitos gols, ele entrou já no final do jogo, e aos 42 minutos marcou o gol da vitória numa boa jogada do garoto Estevão, né, de 16 anos. O garoto Estevão entrou muito bem mais uma vez. Boa. Tá pegando a forma no time titular, nos profissionais, e acabou o Palmeiras ganhando 1-0, poupando a maioria dos jogadores para domingo no derby contra o Corinthians. Vou ter que discordar de novo, né? Falar que o Flaco Lopes teve sorte. O cara é o artilheiro, o cara tem o charo do gol. Quer dizer. Ele tá numa época de sorte. Né? Não, ele tá com competência. Não, tem, mas eu entendo. Não tem sorte. Pra quem trabalha, tem sorte. Gente, eu entendo o que o Chaib quer dizer. O Chaib chamou ele de Fraco Lopes ano passado. Falou Fraco. Não, eu entendo o que o Chaib quer dizer. O Endrick esteve lá como centroavante e o Rony também. Os 90 minutos praticamente, porque o primeiro tempo durou pra caramba também. E não receberam a bola daquela que veio na cabeça do Flaco Lopes. Claro que tem a competência dele em fazer o gol, mas tem que ter também a bola. Sim. Então, quando ele diz isso, tá com sorte, é isso, que a bola tá chegando. Porque, tudo bem, é artilheiro, mas 90% dos gols dele é só empurrar pra dentro também. Que nem ontem, cabeçada no meio do gol, porque o goleirão foi fazer o quê? Mas os três são características diferentes, né? O Flaco, ele é mais um definidor. Não, ele é terminal. Ele é o camisa 9, é o definidor.
E os dois jogadores Os dois são modernos, mais... Tanto que o Rony saiu na frente do goleiro e não sabia o que fazer. Chutou, enfim, né? Tá numa fase iluminada. Tá numa fase iluminada, é isso aí. Boa, isso aí. O outro ouvinte mandou Carlos Alberto Sardenberg. O Sardenberg era repórter? Não lembro, hein? Pedro Bial, grande repórter, viu, Cabelo? Pedro Bial. E assim, ele era versátil, Bial. Porque ele fazia esporte, Ernesto Palha, entretenimento, política, cobriu a política no exterior, enfim. Ele fazia de tudo. Fazia um pouco de tudo. O Fábio de Valinhos está lembrando Orlando Duarte. Nossa, Orlando Duarte. O Deva Pascovitch, mas o Deva era narrador, né? Mas o Deva, naquela campanha do Corinthians de 2012, eu lembro dele na época que ele fala de prepare-se, era muito bom mesmo, hein? José Carlos Sicarelli, da TV Cultura. Luciano do Vale não chegou a ser repórter. Que eu saiba. Já foi direto para narrador. Ele trabalhou na rádio. Faustão foi repórter. Faustão muito tempo. Da Atena também. Lá em Ribeirão, inclusive. Os dois lá em Ribeirão. Da Atena e Faustão. Sim. E um detalhe do Luciano é que quando o Galvão surge, o Luciano já narrava. O Luciano, né? Era titular. Chico Pinheiro foi repórter. Chico Pinheiro até ontem apresentava o Carnaval. Ídolo de Marco Guarizo, inclusive. Opa. Da Atena e Faustão, é verdade, viu? Ô, louco! Oswaldo Pascoal também. Oswaldo Pascoal. Ranheta. Clamoroso. Madrecita de Deus. E os Scamparini, já falaram aqui. Milton Jung e Cássia Godoy. Acho que o Milton Jung e a Cássia... a Cássia já foi reforma. O Milton sempre foi, né? Nós esquecemos a Joconda Brasil. Thalitinha Nonato também aqui da casa. Repórter. Manda bem. Manda bem. Thalita Souza, Tayla Ramos também. Nossas repórteres. Aliás, a Thalita tá pedindo que você venha no estúdio que ela quer um chicletinha, cara. 4 horas e 48 minutos. Raul Dias Filho. Grande Raul. Bem lembrado. Bugrino, Raulzão. Raul é Aqui que o ouvinte mandou aqui, Lu. Lê você aí, ó. Thalita Não, Nonato. quem é Bugrino é César E o Augusto. complemento? Foi da casa. Thalita Nonato. Cezinha é Bugrino Roxo. Renata Ceribelli. Esquecemos de Renata Ceribelli. Renata Ceribelli, é da casa Da também, casa. né? Revela as pratas da casa. Revelação. Renata Ceribelli. Tem bastante. Grandes repórteres que marcaram Patrícia época. Maldonado, que foi da Ponte Pretana. E depois virou Patrícia Aricó. Não, era Aricó. É verdade, era Aricó. Fake news, hein, Cabelo? Não. Aqui é na Aricó, né? Aricó. Isso. Depois Maldonado. Mas o começo era Maldonado. Aricó. E depois tornou Aricó. Não. Deixa eu explicar com calma. Ela era Thalita Nonato, aí ela virou Renata Ceribelli e depois Caco Barcelos, entendeu? Patrícia Aricó. Por falar em Caco Barcelos, Carol Barcelos também. Carol Barcelos manda não perde um lance. Não. Grande repórter. 4 horas e 49 minutos. Teve um ouvinte aqui que mandou Milton Jung, Cássia Godoy, Flávio Botelho, grande Flávio Botelho, é daqui, né? Flavinho, Bobonas. Jamil Abraão, repórter da Socialite. Isso eu não lembro. Meu amigo! Maurício Júnior. Rock Palácios. Sabe uma... Eu não sei, eu acho que... Narciso Vernizzi. Ela era apresentadora, mas no programa dela, ela fazia perguntas. Então ela era repórter, que é a grande Marília Gabriela. Hoje eu converso com ele. Olha, é quase igual, hein? Eu sei imitar. Percebi já. 4h50, Ponte Preta e Ituano, Carlão. Que esperar da macaquinha em casa amanhã à noite? Eu quero ver a Ponte como protagonista. Sabadão, 8 da noite, não tem desculpa, hein, torcedor? Tem que ir. Não tem desculpa, hein? Tem sim. Eu tô querendo uma pra fugir. 8 da noite? 8? Não era 6? Não, você não comprou ingresso? É 8, pô. Não. Tava mamado quando chegou o Bayern, né? Tá enganando a patroa. Isso sim. Eu quero ver a Ponte como protagonista, porque ela faz uma boa campanha, bem verdade, mas contra o São Paulo foi um jogo em que o São Paulo ditou as rédeas do jogo, né? E a Ponte aproveitando os espaços e a inspiração do Gabriel Risso. Contra o Bragantino, o Braga, que foi o dono do jogo. Contra a Portuguesa também, a Ponte jogando atrás da linha da bola. Agora, contra o Ituano, é aquele jogo que a Ponte normalmente tem dificuldades. Foi assim contra Mirassol, São Bernardo, Inter de Limeira e por aí afora. Contra o Ituano é o jogo do protagonismo, em que a gente vai entender o que é a Ponte Preta. Se é uma Ponte Preta satisfeita com a permanência ou se é uma Ponte Preta que quer dar mais um salto de qualidade para enfrentar o Verdão. Que quer algo mais. E é o jogo que eu gosto nessa linha que o Carlão vai, porque tem o protagonismo que ele diz, não é o time vencer por 1-0. É jogar, começar o jogo, fazer 2-3-0, pôr a bola debaixo do braço e falar, vamos para casa, ganhamos o jogo.
É autoridade. Essa é a expectativa. Coisa que ela, pro Bayer Leverkusen, coisa que ela tem Bayern de dificuldades, né? Quando ela precisa ser a protagonista, tomar conta do jogo, ela não consegue. Em virtude das limitações técnicas e tal. Mas hoje é difícil ver isso no futebol brasileiro. Não tem mais isso. Isso na Europa existe. Por exemplo, você pega o Bayern, vai jogar um jogo contra um time mas aí que não é bem colocado. Se é Bayern, né? Se é Bayern é bom, mas nem todos, né? Mas é o seguinte, aqui no Brasil não tem como o time começar a fazer 2-3-0 e depois... mas é um jogo em que ela tem que assumir o papel dela, de protagonista. Contra o São Paulo, ela jogou na dela. Não ficar esperando, né? Contra o Bragantino esperando, contra a Portuguesa também. Aí a Ponte domina, vai pra cima, tenta o gol, contra-ataque, 1-0 Ituano, e aí? Mas o jogo da Ponte, ela tem que vencer, a expectativa é boa, que a Ponte vai entrar leve. Então o primeiro objetivo foi alcançado. E a Ponte tem, na minha opinião, obrigação de propor o jogo, de atacar. E tem essa também de que a responsabilidade é mais do Ituano do que dela, né? Com certeza. Tem isso. Quem tá desesperado... E você que disse na reunião de pauta hoje, Cabelo, que a Ponte Preta joga por Campinas, né? Joga por ajudando o Guarani. Não, eu não disse isso, mas eu disse não que disse. a Ponte... Ele é otário, cara. A gente vai ter que... Agora o Luke quis ir embora ontem, eu tô indo embora agora. É que a Ponte pode... com outras palavras, tá vendo? Ele entra no estúdio e põe um cadeado na garganta. Mas enfim... A reunião de pauta tem que ser filmada. O Ituano, que rebaixou a Ponte pro Paulista da Série A2. 4 horas e 53 minutos. Só um minutinho, gente, que nós temos intervalo ainda por fazer. O ouvinte mandou aqui, queria desejar um feliz dia do repórter ao grande repórter, presente e futuro do rádio brasileiro, filho de Carlos Cunha e Enzo Gnani. Boa. Obrigado pela mensagem. É a nova geração vindo com tudo. Fiore Gigliotti. Mas o Fiore Gigliotti não era repórter. Glenda Kozlovski era repórter. Grande Glenda. Tem um monte de ouvinte mandando nomes aqui. Vai dar nós aí um dia, velho. 4h54, você tem 30 segundos para contar, porque o Lupe tá me enchendo as paciências, porque ele quer contar uma piada que ele aprendeu. Ele não cansa, ele quer contar essa piada. Você vai contar a piada, nós vamos pro intervalo e os ouvintes vão dar nota. Se a piada foi boa, toda sexta você vai ter direito para contar uma piada aqui. Mas tem que ser boa. Vai sair do ar. Os ouvintes vão ter 2 minutos só, que é o tempo do intervalo. A do baralho não pode hoje. Não, pelo amor de Deus. Não, do baralho dá. Agora já prestando atenção no programa, hein? Vamos lá. Uma turma de alunos, né, de engenharia mecânica, eles estavam se formando e eles fizeram no projeto experimental uma grande aeronave, um avião. E para homenagear os professores, eles não falaram nada. Eles colocaram todos os professores dentro do avião. Um dos alunos acabou falando: atenção, professores, vocês serão os primeiros a voar por essa aeronave. De repente virou um tropeço, saiu todo mundo correndo. Um saiu pelo fundo, o outro pelo lado, o outro pela frente, só ficou um. O mais experiente dos professores, ele ficou sentado na primeira poltrona. Isso é que é confiança. De repente o aluno chegou para ele e falou: professor, obrigado, só o senhor deu a confiança no trabalho que a gente fez. O professor experiente, ele falou assim: meu aluno, eu conheço cada um de vocês, eu tenho certeza que essa aeronave sequer vai ligar. O Chaime não entendeu, não riu. Intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Dia 24 de fevereiro é o dia D do mutirão de combate ao Aedes. Em um único dia, a Prefeitura e Secretarias de Saúde desenvolvem ações contra os criadouros do mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika vírus e chikungunya. Acesse multirãoregional.eptv.com.br e verifique as atividades da sua cidade. 24 de fevereiro, dia D do mutirão de combate ao Aedes. Participe e ajude na luta contra o mosquito. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN.
4h56 de volta com a Arena. O último áudio que eu mandei, por favor, Marcelo, é o áudio explicando aí do ouvinte se o Lupe continua ou não com as piadas dele no ar. Quer ver, ó? As boas eu não posso contar. Piada, nota, menos 25. Eu acho que não foi aprovado, não, viu? Não logrou isso? Não logrou isso. Não, é porque assim, as boas eu não posso contar aqui. A do baralho foi boa, Cabelo? A do baralho foi boa. Foi melhor que foi melhor. Tá dizendo que a piada foi bem contada. O ouvinte aqui, ó. Sacanagem, começaram a propaganda de terminar a piada. Não, ele tinha terminado, viu, ouvinte? Ele não soube dar fim à piada. Mas no dia 16 de fevereiro, a Ponte Preta esteve em campo. Esteve em campo. Contra? A Portuguesa de Desportos. Contra a Portuguesa de Desportos. O jogo foi onde, Cabelo? Foi no Majestoso. Foi no Majestoso. Ah, já tá favorecendo pra você, Carlão. E aí? O quadro tá ficando desroteirizado, né? Porque nem abriram o sarcófago. Não, mas calma. Esse jogo, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Da música do Netinho, hein? Isso, Netinho. Quem que a Portuguesa tinha que começou jogando, vai? Mas ajuda a gente, hein? O Baiano. Baiano. Lateral. Será que era ele? Será que era aquele baiano que passou pelo Palmeiras? É o Gil Baiano esse Ou aí. será o Gil Baiano? Não, o Gil Baiano. O Baiano lateral direito que terminou no Brasiliense. Pode ser. Não sei. Ô, Fábio Chaib, que ano foi esse jogo? O Cabelo, o Latino já estava com a Kelly Key essa época? Provavelmente. Foi 96. 96, Fábio Chaib. E aí, Carlão? Eu vou de 93. 93, Carlão. E aí, ô bailarino? Cara, vocês foram muito distantes, velho. Sobrou 94 e 95. Eu gosto do número 5. 94. 95 tinha o 94? Xuxa, Xuxa Park, né? Que era latino e fazia muito sucesso. Vamos fazer o seguinte, então. Pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem que foi exibida na época. Pra quem tá no FM, o áudio tá bem ruim, mas fique com ele. Os fogos anunciavam para a realização da Ponte Preta, mas ignorando o fogo da torcida, a Portuguesa abriu o placar nesta cobrança de escanteio de Marquinhos. Vladimir cabeceia para o Os erros de finalização que marcaram a Ponte Preta nos últimos jogos continuaram aparecendo, para desespero do técnico estreante Sebastião Lapola. No finalzinho do primeiro tempo, um susto para a Ponte. Rival recebe a bola, chuta por baixo do goleiro André Dias, mas o zagueiro Flavinho salva a macaca. No segundo tempo, a Ponte volta mais rápida e a pressão dá resultado. Depois da cobrança de falta, Cuca, o autor do gol da Portuguesa, acaba fazendo mais um, só que agora contra, empatando o jogo. Mas os erros... Terminou 1-1. Terminou 1-1. Toda vez que um jogador faz um gol contra, ele marca um outro a favor, né? Na maioria dos casos, né? Que situação estranha. Nessa ocasião, o Cuca. Cuca. Treinador. E aí? Teve ganhador, né? Ele é Almeida, né? Sério, cara? Me pegou de surpresa agora. Mas a forma com que ele se surpreende é a mesma. Assim, é comovente, né? É comovente. Eu não esperava. Chorar. Não esperava. Com a canção de Latino. Começar a mandar diferente os vídeos, viu, França? Vai ser por outra plataforma. Vai ser um link interno. Na reportagem de Alessandro Torres, Ponte 1, Portuguesa 1. Paulistão 94, a Ponte de André Dias, Flavinho, Sandro, Hélio, Valdecir, Branco, Sidney, Tuca e Anderson Luiz, depois Monga, Mauricinho, Eliel, esquerdinha, técnico Sebastião Lapola. Você conhece a turma do Branco? A Portuguesa de Márcio, Zé Maria, Vladimir, Baiano e Zé Carlos, também. Capitão Caio Cuca, depois Miltinho, Maurício, Simval, depois Zé Roberto e Marquinhos, técnico Fito Neves. Fecha o sarcófago pra gente aí, meu caro Marcelo Abreu. Tem o Cuca. Ponte Preta e Ituano, Carlão. A Ponte ganha. A Ponte vence. Eu acho que vai empatar. Pra fechar, Guarani. Empate. Portuguesa. Empate. Guarani vence. Palmeiras e Corinthians, Carlão. Palmeiras. Corinthians. Scheibe. Palmeiras. Um excelente fim de semana a todos vocês. Valeu, gente. Lembrando Obrigado, que temos transmissão de Ponte, temos transmissão direto de São Paulo, da Portuguesa. Calma, meu filho, deixa perder se perdeu. Nós esperamos eles a semana inteira. Uma ou outra vez não tem problema, não.
Tem transmissão tudo aqui no fim de semana. Do Palmeiras, do Corinthians. Ah, não, Palmeiras e Corinthians não, né? Não, tá com o Guarani, né? Mas o Pio vai estar online aqui. O Guarani da capital nós não vamos transmitir. Vamos transmitir o Guarani de Campinas, tá certo? Valeu, abraço, gente! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com